Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui para episódio sobre NBA. No programa de hoje, quem fez a pauta foram vocês, eu botei lá no Instagram e no TikTok o pedido para vocês mandarem perguntas que vocês gostariam que eu respondesse aqui no programa. Separei aqui as mais legais, não que se eu não responder sua pergunta, não significa que ela foi ruim, mas talvez o tópico não fosse um tópico que eu quisesse abordar hoje, não fizesse tanto sentido. Tem várias perguntas bem legais, tem uma em particular que eu sinto que pode ser um assunto polêmico, que é sobre o Kobe Bryant, né? Uma pergunta se o Kobe é superestimado. Porque é algo que vocês pegam no meu pé sempre quando eu falo sobre lista dos maiores de todos os tempos e tal. Eu sinto que eu tenho o Kobe um pouco mais abaixo do que o consenso. E aí eu vou explicar o porquê, sem querer dar spoiler, mas eu vou explicar o porquê. Antes de entrar nas perguntas, temos 3 assuntos pra gente falar. O primeiro, a partir dessa semana, teremos um episódio semanal sobre NBA seguindo em frente até o fim de setembro, pelo menos início de outubro, por 2 motivos. Primeiro, porque a gente está no auge da off-season da NBA, né? Passou a Olimpíada, passou o mercado de free agents, passou draft e agora não tem muito assunto pra gente debater, né? E isso encaixa com o momento que a NFL tá voltando, né? No dia 5 de setembro começa a temporada regular da NFL. Como vocês sabem, eu cubro a NFL também aqui no podcast, no perfil lá no Instagram, no TikTok. Então é um momento ali que eu vou dar um foco um pouco maior pra NFL e um pouco menor na NBA, porque também não tem muito o que falar sobre a NBA, né? A gente vai começando ali final de setembro, início de outubro, começar a fazer preview da temporada, discussões mais no sentido macro, geral da liga. Então por isso que a gente vai continuar com esse episódio semanal sobre NBA, sempre sendo postado na madrugada de segunda para terça. Então sempre quando você acordar na terça-feira vai ter um episódio novo sobre NBA. E aí quando começar setembro, quando começar a temporada regular da NFL, a gente passa a 3 episódios semanais sobre NFL. Um deles exclusivo para apoiadores. Se você quer se tornar apoiador, ajudar o podcast Cara dos Esportes a ficar no ar e ter acesso a conteúdos extras exclusivos, se torne apoiador. Link tá na descrição, é bem simples, bem fácil, bem barato e é muito importante. Segundo assunto que a gente precisa falar, tem 2 notícias. É um programa solo, como se você estiver no YouTube você já viu, só eu aqui na câmera. Aliás, um pouco mais escura do que de costume, porque o meu ring light estragou. Então eu preciso comprar um ring light novo. Ainda não comprei, vou comprar. Então espero até o final da semana ter resolvido isso. 2 notícias pra gente falar antes das perguntas. Primeiro, o calendário da NBA dos times foi divulgado nessa segunda-feira. Não tem muito o que falar. Lakers, como sempre, é o time com o maior número de jogos. 39 jogos. Quer dizer, todos os times jogam o mesmo número de partidas, 82. Mas os Lakers terão quase metade delas transmitidas nacionalmente nos Estados Unidos, que acabam sendo aqueles jogos de quarta-feira à noite, sábado à noite, sexta-feira, quinta-feira, que passam aqui no Brasil na ESPN ou no Prime, né? São 39 desses jogos. Golden State Warriors vem logo atrás com 36. Boston Celtics e New York Knicks empatam com 34, abaixo deles dois, né? Os times com menos jogos no prime time: Toronto Raptors, Portland Trail Blazers e o meu Detroit Pistons, 4 partidas cada um, que não tem muito o que discutir. O Washington Wizards acaba tendo 5 porque é o time da capital dos Estados Unidos e tudo mais e tal. Calhou algum dos jogos contra Celtics, Warriors e Lakers. Deve ser, por isso esse número a mais. Chicago Bulls 5, Brooklyn Nets 5, também times de cidades com mercados gigantescos, então faz sentido esses serem os times na rabeira desse ranking. Os jogos a gente já sabia quem ia enfrentar quem, né? Não tem nenhuma, é só a ordem mesmo, então não tem muito nem o que discutir nesse ponto. A outra notícia, que foi do Bill Simmons, né? Uma das principais figuras da mídia dos Estados Unidos na cobertura da NBA. Ele é um torcedor do Celtics, ele é muito plugado não só com o Celtics, mas com o círculo ali de milionários e bilionários
que comandam a NBA. Ele é um cara muito rico, ele não é bilionário, é um milionário, não tem dinheiro pra comprar um time, por exemplo, mas ele é bem plugado nesse ponto. Sempre quando ele levanta algo, normalmente é verdade. E ele falou sobre um suposto interesse do Jeff Bezos, magnata da Amazon, de comprar o Boston Celtics. Boston Celtics que foi colocado à venda, né, pouco tempo depois do título, né? Eu até brinquei aqui no podcast que o dono do Celtics deu a renovação do Tatum, deu a renovação do Derrick White, deu a renovação de todo mundo, e aí botou o Boston Celtics pra venda, deixa pra outra pessoa se preocupar. Inicialmente, especula-se que pessoas de dentro, que já são acionistas do Boston Celtics, podem se tornar o acionista majoritário, né? E já estão lá dentro, é mais fácil e tal. É uma compra ali bem, assim, um pouco menor, porque o cara já tem uma porcentagem, aí teria que pagar só, entre aspas, uns, sei lá, 4, 5 bilhões de dólares, né? Mas não é surpresa que o Jeff Bezos esteja interessado, porque ele já foi especulado em outras vendas de times. Se eu fosse bilionário, eu adoraria comprar um time. Acho que é bilionário que não compra um time de NBA, de NFL, é maluco, porque deve ser muito legal. Você tem dinheiro que você pode comprar literalmente tudo, é uma das coisas mais difíceis. Então, se um dia eu me tornar bilionário, eu vou tentar comprar um time, que nunca vai acontecer. Mas ele já foi, por exemplo, com o Washington Commanders da NFL. Especulou-se muito que ele era um dos caras interessados, foi vendido, foi pro Josh Harris, né, que é o dono do Philadelphia 76ers também, porque tinha uma questão de que o antigo dono do Washington Commanders, né, o Dan Snyder, odiava o Jeff Bezos porque o jornal, que eu não sei se ainda é do Jeff Bezos, acho que ainda é, o Washington Post, cobria muitos problemas fora de campo do Washington Commanders, como deveria ser um jornal, claro, mas por isso ele acabou não conseguindo. Eu pesquisei aqui, o Jeff Bezos não é mais o CEO da Amazon, né? Eu vi que ele tem uma participação de 10%, mais ou menos, menor que 10% na empresa, né? Que é uma das maiores empresas do mundo. E ele é o presidente do conselho, né? Da Amazon, né? Ele ainda é um dos homens mais ricos do mundo, né? Seria uma gota no oceano do dinheiro dele. Mas vamos ver, né? E eu tenho certeza que a NBA gostaria de manter um bom relacionamento com a Amazon. A Amazon vai ter parte dos direitos, né, pra essa temporada, uma parte pequena, mas é uma parte. E seguindo em frente, a Amazon é uma das empresas que vai estar sempre na disputa pelos direitos televisivos, né? Não só da NBA, da NFL, que ela também tem um pacote da NFL. Então faz sentido, é um bom relacionamento. Só não sei o quanto que isso é um conflito de interesses, né? Não sei se a Amazon iria exigir que ele vendesse as ações dele. Enfim, essa parte eu não sei. Mas que parece ser real o interesse dele no Boston Celtics. Ele pode chegar... É um cara que pode chegar... Pô, o Boston Celtics vale 6, toma aqui 8 bilhões de dólares, né? Pra encerrar a conversa. Teria muito dinheiro pra arcar com tudo da equipe. Seria o dono mais rico, imagino que dos esportes dos Estados Unidos. Mas seria interessante. Eu ainda acho que não vai acontecer. Eu acho que vai ser alguém de dentro, né, do time. Porque é difícil você ver esses caras mega famosos comprando um time assim, né? Esses mega bilionários, né? Mas enfim, é algo pra gente ficar de olho. Vamos passar pras perguntas. Antes, você que de repente está escutando pela primeira vez, assistindo pela primeira vez, não deixa de se inscrever, seja no YouTube, Spotify, segue lá, deixa like, comentário no YouTube, aquela coisa toda, deixa 5 estrelas no Spotify que ajuda muito, segue, seja qual for o aplicativo de podcasts. Como eu falei, vai reduzir para uma vez por semana, mas se tiver notícia importante vai ter episódio novo emergencial, então é bom você estar inscrito para saber quando tem esse episódio novo. Vamos supor, Kevin Durant trocado, né? Vai ter um episódio emergencial falando sobre tudo e tendo notícias importantes, vai ter programa extra, mas tendo uma semana parada, vai ser uma vez ali, a gente vai discutir sobre a liga, melhor times, contratações, projeções e tal. É sempre... Eu gosto muito desse período de off-season, não só na NBA, mas na NFL, porque eu acho que é um período que a gente pode respirar um pouco, conversar e analisar como estão os times. Dado o recado, vamos começar pela pergunta do Fiorini _Match. Abraço, Match, imagino que seja de Matheus.
Qual time mais melhorou para esse ano na NBA? Foi a pergunta dele. A minha resposta é o Philadelphia 76ers. E eu acho que tem duas respostas aceitáveis aqui. Philadelphia 76ers ou Oklahoma City Thunder. Mas eu acho que o time que o elenco mais evoluiu em relação à última temporada é o Philadelphia 76ers. E acho que é um time que se colocou numa posição de desafiar o Boston Celtics. Ainda acho que o Celtics não diria franco favorito, mas é favorito para vencer a conferência. Acho que o Knicks tá logo ali. Eu já falei isso aqui no podcast, repito. Eu acho que o New York Knicks tem um piso mais alto do que o Philadelphia 76ers, mas o Philadelphia 76ers tem um teto mais alto, né? Vai depender de tudo aquilo que a gente já sabe. Embiid está saudável, Paul George está saudável, mas eu gostei das movimentações da equipe, conseguiu estender o contrato do Tyrese Maxey, que era esperado, estendeu o contrato do Caleb Martin, do Kelly Oubre, trouxe o Caleb Martin do Miami Heat num contrato muito bom e contratou o Yabusele, né, ala francês que foi muito bem nas Olimpíadas, foi draftado em 2016, eu acho, 2015, um desses drafts do meio da década de 2010, ele foi draftado pelo Boston Celtics na primeira rodada, ele acabou não se desenvolvendo como se esperava, mas ele passou os últimos anos jogando no Real Madrid na Europa e foi muito bem, né? Ele melhorou como arremesso de 3, ele foi um dos destaques das Olimpíadas, ele não é velho, ele tem 28 anos só, é um cara grande, 6'8", e muito forte também, então eu acho que é uma boa contratação, acho que ele vai ser um cara de rotação de verdade ali, um cara que tem sido um destaque, vinha sendo destaque no Real Madrid nos últimos anos, e acho que vai ser um cara bem útil. Então, todas essas contratações e, enfim, o time já tinha boas peças, draftou bem, por exemplo, o Jared McCain, que é um jogador que eu gosto, sou o Eric Gordon, que ele como veterano vindo do banco, acho que é uma boa, o Reggie Jackson também, que acho que é um bom guarda ali, veterano. Minha preocupação com esse time é rebote, porque é um time que já foi 24º em rebote na temporada passada. O Embiid, ele, cada ano que passa, ele tá pegando menos rebote, né? Ele nunca foi um reboteiro espetacular e tudo mais, mas ele tem piorado nesse ponto, né? E o resto do time também não eram bons alas ali pegando rebotes e tal, e continua dessa forma. O Paul George não é um pegador de rebote, Caleb Martin, idem. Você espera que o Yabusele consiga fazer um pouco isso, né? Não é exatamente o jogo dele, mas ele tem tamanho pra isso. Mas, principalmente nos playoffs, eu acho que é um número que a gente não presta tanto atenção, mas é importantíssimo, o número de rebotes. E eu acho que assim, todo time tem ponto forte e ponto fraco, e pra mim, claramente, é o ponto fraco do Philadelphia 76ers. Mas, voltando à pergunta, qual time melhorou mais? Pra mim, é indiscutível o Philadelphia 76ers. Pergunta do Andrew Felix 14. O que foi mais surpreendente, a minutagem de Jason Tatum ou a não convocação de Jaylen Brown na Olimpíada? Boa pergunta, eu acho que os dois foram igualmente surpreendentes, mas os dois são justificáveis no contexto. Claramente era a Olimpíada de despedida do LeBron, do Kevin Durant e do Curry, né? E o Durant e o LeBron jogam na mesma posição do Tatum, né? Então alguém ia ficar ali a ver navios, né? Acho que o Steve Kerr poderia ter botado mais o Tatum? Poderia, mas ele claramente quis dar esse espaço pro LeBron, né? O LeBron jogou 30 minutos ali na reta final e tudo mais, então é justificável, né? Eu acho que, claro que fica uma imagem ruim, porque o Tatum é o melhor jogador do time que acabou de ser campeão, né? Mas ele acabou sendo o cara que se ferrou. Mas aconteceria, não é porque é o Tatum do Boston Celtics que isso aconteceu, né? Acho que você bota um ala qualquer no mesmo status do Tatum de outro time, aconteceria a mesma coisa. O Jaylen Brown, ele é, nesse momento, um dos 12 melhores jogadores, né? E ele é da posição do cara que foi cortado por último, que é o Kawhi Leonard, né? O Kawhi Leonard, questões físicas, deixou o time e tal. E aí vai o Derek White. Eu, zero crença em teoria da conspiração de que, é que o Steve Kerr quer criar uma intriga entre o
Tatum, o Brown, o Derek White quer destruir o Boston Celtics. Isso não existe. Mas, assim, ele deveria ser o cara. Se você vai, vou levar os 12 melhores jogadores. Mas se você já tem um cara como o Tatum, que não conseguiu minutos, o Jaylen Brown fazia pouco sentido. Porque o Derek White encaixa melhor nesse time, né? O Derek White teve um papel ali como guarda defensivo e tal. O próprio Jrue Holiday. O Jaylen Brown é melhor que o Jrue Holiday. Só que o Jrue Holiday tem uma função diferente. É um cara ali, são dois jogadores que são os coadjuvantes de luxo, né? Aquele cara que ele não é uma estrela, mas ele é a melhor versão possível de um coadjuvante. Então não faria sentido. O Jaylen Brown, pra ele ir, e acabaria não jogando, como o Tatum jogou muito pouco. Então acho que pro time, por mais que você queira levar os melhores jogadores, faz sentido você levar 10 dos melhores jogadores, os 10 melhores jogadores, os 9 melhores jogadores e uns caras especialistas ali, um Derek White, um Jrue Holiday, seja qual versão desses caras sejam em 2028. Então, acho que as duas surpreendem, mas as duas são justificáveis pelo contexto da seleção dos Estados Unidos esse ano para as Olimpíadas. O Guilherme Mecão, _, qual sua expectativa para o 76ers? Já respondi. E acha que o KC consegue terminar de novo como número 1 no Oeste? Acho que sim. Hoje seria meu palpite pro Oklahoma City Thunder terminar no topo, né? Pelos motivos que a gente sabe, já era um elenco muito forte. Adicionou aí 2 dos melhores reforços ali. Eu acabei de falar sobre os jogadores coadjuvantes, né? E o Isaiah Hartenstein e o Alex Caruso são exatamente isso, né? São excelentes coadjuvantes, né? Dos melhores que estavam disponíveis no mercado, né? E agora é um elenco muito mais robusto. E o Isaiah Hartenstein, eu acho que eu falo as duas formas, né? Eu não consigo chegar a uma conclusão. Ele supre uma necessidade bem grande, né? Que era um pivô, né? E até acho que o Thunder poderia ter ido mais longe até na última temporada se tivesse sido mais agressivo na janela de trocas. E o Alex Caruso dá mais um defensor versátil ali pro backcourt, pra posição de ala da equipe, um cara veterano, um cara que já foi campeão. Então é importantíssimo, né? Você dá um pouco mais de experiência pra esse time também que realmente precisa. E a rotação agora é bizarra, né? Do Oklahoma City Thunder tem um dos 4, 5 melhores jogadores da NBA no Shai Gilgeous-Alexander. Então é um time que hoje é o favorito no Oeste, né? Hoje, se você vai dar um palpite, eu acredito que o Oklahoma City Thunder vence a Conferência Oeste, né? E você ainda tem a evolução natural que vai acontecer com caras como Jalen Williams, como Chet Holmgren. Você tem Cason Wallace também, que foi muito bem, e vai ter uma minutagem maior com a saída do Josh Giddey, que eu acho que vai melhorar a equipe. Eles renovaram com o Isaiah Joe, que é um jogador muito bom, Aaron Wiggins, que é um jogador muito bom. Tô olhando aqui também a lista do elenco pra ver se eu não esqueço ninguém, mas é um time que eu gosto muito. E é um time que seria o meu número 2 dos que mais melhoraram. Mas hoje o Thunder seria meu palpite para vencer o Oeste. Pergunta do João M. Passos: Rockets vai brigar por título caso o Durant venha? Qual a chance? Acho que a chance é muito pequena dos dois acontecerem, né? Do Kevin Durant ir pro Houston Rockets e do Houston Rockets ser campeão caso o Kevin Durant seja trocado para a equipe. Primeiro porque se essa troca acontecer, que eu acho improvável, iria necessitar de vários jogadores indo para Phoenix, né? Jogadores e escolhas, né? Então enfraqueceria. Você não simplesmente acrescenta o Kevin Durant à equipe, né? Você tira ali, de repente, o Jalen Green, de repente o Şengün, o Amen Thompson, algum jogador desse tipo, e aí você enfraquece o seu elenco, né? Eu já olhei com bons olhos para essa troca, mas para ser bem sincero, hoje eu seria contra a ida do Kevin Durant pro Houston Rockets, né? Porque ano após ano a gente vê os times que são campeões, são os times que constroem uma base, têm paciência, pontuam ali com trocas, contratação no mercado de free agents, mas esses times meio que formados artificialmente, né, que junta estrela ali sem se preocupar em encaixe,
esses times estão fracassando, né, nos últimos anos. Então, eu acho que o Houston Rockets precisa ter paciência, né, deixar o Sengun se desenvolver, deixar o Amen Thompson se desenvolver, o Jalen Green, dar uma base para essa equipe. Tem um treinador muito talentoso. Tem questões fora de quadra, mas ele é um treinador muito talentoso, né? E tem vários outros jogadores, Ken Whitmore, Teddy Eason, que eu gosto bastante, o Reed Shepard, que foi muito bem na Summer League, foi a escolha da equipe esse ano no draft. Então, eu não gostaria de mexer nesse encaixe. Eu gostaria de que o Houston Rockets tenha paciência, aposte na juventude e ver até onde esse time vai, né? Claro que você conseguir ele pelo Van Vliet, pelo Dillon Brooks e uma combinação de escolhas e um jogador jovem seria muito tentador. Mas, cara, eu não gostaria de mexer com essa base do Houston Rockets, que eu acho que tem uma base muito promissora. Agora, mesmo com o Kevin Durant, eu acho que é um time que estaria ali, talvez se colocaria ali na primeira parte, né? Mas a gente viu, o Kevin Durant com o Devin Booker na última temporada, a gente viu o que aconteceu, né? Não foi suficiente. Claro que seria mesmo com a troca, seria um elenco mais qualificado, com um técnico melhor e tudo mais, mas eu ainda assim, uma série do Houston Rockets contra o Denver Nuggets, com o Kevin Durant no Rockets, eu ainda apostaria no Denver Nuggets. Contra o Oklahoma City Thunder, eu ainda apostaria no Oklahoma City Thunder, né? Então, eu acho que eles se colocariam no primeiro grupo, mas não... acho que não aumenta a chance o suficiente para eu querer hipotecar o futuro, mexer com a química desse time, que eu acho que tá construindo algo especial, mas precisa de tempo. E eu daria esse tempo para esse elenco. Vamos passar para duas perguntas agora que são sobre o mesmo assunto, que é o Denver Nuggets, né? Uma pergunta do Rafael Turque, por que Denver não contrata mais se seus jogadores estão saindo? E uma pergunta do meu amigo Matheus Carvalho, do Pisou na Linha, escreve pro Jumper, jornalista. Grande abraço, Matheus. Ele perguntou, acha que Russell Westbrook tem alguma chance de dar certo em Denver? Eu não gostei. E alguns amigos meus inteligentes, que eu considero o Matheus parte desse grupo de amigos inteligentes, não gostaram da ida do Russell Westbrook pro Denver Nuggets, né? E sobre a pergunta do Rafael, de fato, a gente viu um êxodo de talento, né, no Denver Nuggets nos últimos anos, que tem alguns fatores. Primeiro, Denver nunca foi um destino de free agents, né? E a gente viu no passado, né, mesmo com a presença do Jokic agora, você não vê ali os times, jogadores, pô, quero ir jogar com o Jokic, né? E fora que o Nuggets já tem um elenco bem caro, né? Então casa com aquelas limitações que eu sempre falo aqui, mas eu sempre falo porque é importante. Com um novo acordo coletivo, você tem agora, você passa do segundo teto, você tem uma limitação maior para montar seu elenco e tal. E o Denver Nuggets já tem 3 jogadores no salário máximo, né? O Jamal Murray, o Michael Porter Jr. e o Nikola Jokic. O problema é que o Jamal Murray e o Jamal Murray e o Michael Porter Jr. não têm jogado consistentemente ao longo da temporada regular como jogadores de máximo, né? O Jamal Murray, muitas questões físicas. O Michael Porter Jr. oscila um pouco mais, né? Ele é pago como um All-Star, mas ele não joga nesse nível. E o Jokic é o melhor jogador do mundo e tal, mas aí também tem um limite o quanto ele pode elevar os companheiros de nível. Então o Bruce Brown é um cara que eles perderam porque tem algumas regras estúpidas de salário da NBA que eles poderiam oferecer até X por ano, no máximo, numa renovação, e ele poderia assinar por X mais 8 milhões por ano em outro time, que foi o que aconteceu. E o KCP era uma questão que a equipe também, com a folha salarial apertada, o Orlando Magic fez uma oferta que o Nuggets não poderia pagar, né, sem se extrapiar lá na folha salarial, né? Então é uma questão, é o preço do sucesso do Denver Nuggets, né? Mas eles não têm feito um bom trabalho de encontrar esses caras ali auxiliares, né? Porque o Bruce Brown não era o Bruce Brown quando ele chegou no Denver Nuggets, né? Eu gostei da contratação na época, mas ele evoluiu em Denver, e acho que o mesmo pode ser dito sobre o KCP, né? O KCP já vinha de anos
de bom desempenho no Los Angeles Lakers, mas ele não era o KCP que ele é agora. Então, eles não estão encontrando essa segunda onda ali de caras, né? E cabe ali a jogadores como o Peyton Watson, o Christian Braun evoluírem, né? Ali, jogadores jovens e tudo mais que tem espaço para evoluir. Eles já tiveram um baita azar, que foi a lesão da escolha de primeira rodada desde que me fugiu o nome, agora tô tentando achar aqui na lista, Doron Holmes, que eu achava que eu adorei a escolha, eu achei que era um encaixe perfeito, mas ele não vai jogar esse ano, sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles, então tem esses caras todos aí que precisam, jovens que precisam jogar melhor, né, Julian Strouter e tal, mas o Denver Nuggets, eles não têm feito um bom trabalho de encontrar esses caras ali o oitavo cara, o nono cara do elenco, né? E é mais um ano consecutivo que eles vão entrar na temporada com um elenco pior do que na última temporada, né? O que é sempre preocupante. Agora, sobre o Westbrook, eu entendo o que todo mundo que é contra fala, né? Que o Westbrook, a gente sabe que ele não é o jogador mais inteligente, não é um cara que trabalha bem sem a bola e vai ter algum momento ali que ele vai ter a bola, que ele vai assinar pro Jokic sair do caminho e tudo mais. Só que eu gostei do Westbrook na última temporada. Eu achei que ele foi importante pro Clippers. E aquele momento que o Clippers cai de rendimento na temporada regular coincide com a lesão do Westbrook, né? Eu acho que ele traz muita energia do banco, rebote e intensidade que eu acho que é importante durante a temporada regular. É muito difícil ele coexistir com o Jokic. Por mais que o Jokic seja o jogador que mais eleva os companheiros de nível, o Westbrook não tem um arremesso, né? Então aí você dá uma enlatada no seu ataque, principalmente se tiver o Aaron Gordon em quadra também, que é um cara que não arremessa de 3. Então, se o Westbrook jogar 15 minutos vindo do banco e a maior parte desses minutos, todos de preferência, serem sem o Jokic, eu acho que pode funcionar. Eu acho que ele traz ali por mais que ele seja mais veterano, traz um sangue que esse elenco do Nuggets precisa. Então, eu entendo as pessoas como o Matheus que não gostam, mas eu acho que eu gosto. Eu acho que pode... Se o Westbrook fizer o mesmo que ele fez com o Clippers na temporada passada, eu acho que pode ser um encaixe bem positivo. Vamos encerrar com a pergunta mais polêmica que eu recebi, que é a pergunta do Marcos Antônio _MG. Kobe Bryant é subestimado? E a minha resposta para essa pergunta... Eu acredito que o Kobe Bryant é sim subestimado, né? Mas... vamos por partes. Fiz anotações, tenho... Assim, vamos começar da seguinte forma, né? Meu podcast, eu dou a minha opinião. E eu faço isso porque, assim, eu apresento os fatos e eu embaso por que eu acredito em certas coisas. Eu nunca... Não passa pela minha cabeça, assim, vou falar isso porque é uma opinião polêmica, porque vai gerar cliques. Nunca, você pode ficar tranquilo, nunca vai ter uma opinião minha que não seja algo que eu acredite. É sempre o que eu acredito e se for uma opinião polêmica, aí quem vai polemizar vai ser do outro lado do microfone. Daqui não sai, não tenho essa intenção. E do mesmo jeito, eu também não fico em cima do muro. Porque acho que tem dos dois. Você encontra muito na imprensa, não só de NBA, mas qualquer esporte, esses dois extremos, né? Pessoa que fala um monte de besteira só pra causar e pessoa que não sai de cima do muro. Não é o meu ponto. Aqui eu dou minha opinião e se você concorda ou não vai depender de você, né? E eu imagino que eu tenho um público que é inteligente o suficiente também que vai discordar de mim muitas vezes. E eu acho que você pode... Tem várias pessoas que eu consumo conteúdo que muitas vezes eu discordo da opinião, mas nem por isso eu penso menos da pessoa. Tem muita coisa que é questão de opinião mesmo, e aí você pensa o que você quiser. Eu não tô dizendo que pelo fato de eu achar o Kobe subestimado, você tem que achar o Kobe superestimado, você tenha que achar também o Kobe superestimado. Você pensa o que você quiser. Assim, se você começa a falar o Kobe é top 5 na história, aí eu acho um absurdo. Agora, se você acha que ele é o 8º melhor jogador de todos os tempos, eu discordo. Mas, enfim, aí é cada um, né? Mas vamos voltar para a pergunta. A pergunta foi:
O Kobe Bryant é superestimado? E na minha opinião ele é. E ele já era superestimado antes da morte dele em 2020, né? Foi uma morte trágica, um acidente aéreo, todo mundo sabe a história, muito triste e tudo mais. Antes disso ele já era superestimado. Então, estranhamente, eu acho que a morte dele não tem impacto nessa história. Eu acho que a forma como ele é visto hoje já era desse jeito depois que ele se aposentou em 2018, se eu não me engano, 2016, até o falecimento dele. Então, eu não acho que isso teve impacto. Mas ele criou uma mística ao redor dele mesmo, ele se deu o apelido de Black Mamba, ele tinha o Michael Jordan como ídolo, ele que copiava o Michael Jordan, aquela forma ali do foco, da questão de, pô, vou arremessar aqui, vou decidir o jogo e tal. Ele é a cópia do Michael Jordan, né? E ele é o jogador... Muita gente tentou e ele foi o que melhor emulou o Michael Jordan, né? E dá pra ver claramente a influência, tem no Last Dance a entrevista do Kobe falando sobre o Michael Jordan e tudo mais. Isso tudo é muito bem documentado, né? Ele foi um grande jogador, obviamente, mas assim, primeiro ponto que as pessoas citam, ele tem 5 títulos. Você olha para os 5 títulos, nos 3 primeiros ele não era o melhor jogador do time, o melhor jogador do time era o Shaquille O'Neal. Nos últimos 2, sim, ele era o melhor jogador nos últimos 2 títulos, que ele conseguiu quando chega o Paul Gasol, né? Os Lakers passaram por uns momentos difíceis depois da saída do Shaq. Vem o Paul Gasol, que é um dos melhores big men europeus de todos os tempos, e o Lakers volta a competir e consegue vencer 2 títulos, né? Em 2009 e 2010. Então, assim, legal, 5 títulos é muito importante. Mas não é como se ele fosse o Michael Jordan com 6 títulos, no qual ele era o principal responsável, né? Tem que ter esse contexto. O Kobe foi eleito uma vez MVP da temporada regular na carreira dele. 2 vezes MVP das finais, uma vez MVP da temporada regular. 2008. Então, dos 20 anos que ele ficou na NBA, 1 ano ele foi eleito o jogador mais valioso. O que eu acho que também não é não é um número baixo. Ser MVP é incrível. O Kevin Durant, por exemplo, é um cara que foi MVP uma vez só também. Às vezes ali é encaixe e o cara teve um ano foda, aleatório e tudo mais. Mas enfim, o Kobe foi eleito MVP uma vez em 2008 e, na minha opinião, ele não deveria ter sido o MVP naquele ano. Eu acho que é muito próximo, mas eu teria dado pro Chris Paul. E aí o prêmio de MVP, eu escolheria o Chris Paul também, antes que façam a piadinha. Eu teria escolhido o Chris Paul como MVP em 2008. Os dois, assim, de novo, muito próximos um do outro. Kobe, vantagem em pontos, obviamente, 28,3 pontos por jogo. Chris Paul, 21. Rebotes, Kobe, 6,3. Chris Paul, 4,0. Assistência, 5,4 do Kobe, 11,6 do Chris Paul. 2,7 roubos de bola do Chris Paul, 1,8 do Kobe Bryant. E os números avançados, tipo win share, que é uma estatística avançada, 17,8 pro Chris Paul, 13,8 pro Kobe, né? Então, pra mim, era bem claro... Quer dizer, bem claro não. Pra mim, o Chris Paul deveria ter sido MVP, mas eu também não acho um absurdo o Kobe ter sido eleito. Então, mesmo esse MVP, também eu colocaria esse contexto. É um dos MVPs que... Acho que tem 2 MVPs que eu mudaria, né? Se eu puder... Gabriel, você pode mudar 2 MVPs. Seria esse. E o outro seria de 2010. Eu acho que eu mudaria do Derrick Rose pro LeBron. E o MVP do Westbrook, eu escolheria o James Harden. 3 MVPs, então. 3 MVPs que eu mudaria. Mas, pra mim, todo esse contexto importa bastante, né? É por isso que essa é a minha opinião sobre o Kobe, né? E tem a questão fora de quadra. A gente sabe. Kobe foi acusado de estupro. O processo na vara criminal foi encerrado quando a vítima não quis fazer o testemunho público. O caso foi retirado. O Kobe, como parte lá do acordo, ele pediu desculpas publicamente. Ele disse que
Na época, ele acreditava que a vítima, uma mulher de 19 anos, era um encontro com consentimento, e depois ele escutando ela e tudo mais, essa é a versão oficial, que ele vê que ele estava errado, que ele pediu desculpa e tal. Teve um processo na vara civil que foi um acordo entre as duas partes que é confidencial. Então tem todo esse contexto. Então ele admitiu a infidelidade à esposa dele. Enfim, foi um momento até que ele muda de número e tal, não sei o quê. Então tem essa questão, né? Porque isso me incomoda um pouco. O Colby, um exemplo e tal, não sei o quê. Isso me incomoda. Eu acho que dá pra, sei lá, até certo ponto você fala. Tudo que eu falei antes disso era o Colby como jogador, né? Você avalia o Colby como jogador. Mas aí quando você começa a falar, não, é o Colby, exemplo e tal, não sei o quê, isso eu discordo veementemente. Então eu teria o Colby ali entre 12º, 13º, talvez 11º melhor jogador da história da NBA. Eu acho que ele tá ali nesse grupo, logo fora do top 10. E você vê a maioria das pessoas coloca o Colby ali top 5, já vi muita gente, top 3, top 8 e tal. Eu discordo. Então eu tô mais abaixo do que o consenso com o Colby. E por isso eu acho que o Colby é superestimado, mas aí você, na sua casa, escutando o podcast, aí você decide o que você acha. Então é isso, pessoal. O podcast Caras do Esportes de NFL volta no meio dessa semana. Na semana que vem, episódio sobre NBA. Continuo postando vídeo no TikTok, no Instagram, normalmente. Não deixe de assistir, não deixe de escutar o programa. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Tchau!